Bem-vindos para mais um ConstruCast, hoje com um empreendimento inovador na região do São Francisco, trazendo hoje o senhor Joaquim, da construtora Empreendimentos São Francisco. Bem-vindo, senhor Joaquim. Obrigado, Paulo. Empreendimentos Foz do São Francisco. Empreendimentos Foz do São Francisco. Isso. Gostaria que o senhor se apresentasse a sua consultora para a gente conhecer e depois a gente conhecer o seu projeto. Isso, Paulo. Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, tenho uma tradição na área agrícola, mas nós tínhamos uma propriedade de família que eu já enxergava nela um grande potencial para imobiliário, né? Uma área privilegiada que estava à margem da rodovia e à margem do rio. Inclusive, inicialmente parecia um contrassenso, né? Eu, agrônomo, e não pensar em continuar explorando naquela área a atividade que já era tradicional, que era da cultura do coco. Mas eu já falava para os meus irmãos e meus pais, eu dizia, isso aqui, definitivamente, a gente tem que fazer um negócio para descortinar Piaçaba do Sul, né? A região ela tem um potencial fantástico, né? Paradisíaco. Você estava me falando que esteve lá na região e eu imagino que você veio encantado, né? A gente tem todo um conjunto de cenário, praias excelentes, rio, dunas. E eu acho que tem que pensar também no todo, no conjunto da região sul, né? Você tem Coruripe, Jequiá, eu acho que começa a gente falando de Jequiá, Falésias, praias muito boas, Coruripe, né? Praia do Peba. E eu acho que aí passa por Piaçaba do Sul, você tem toda uma cultura, né? Você tem uma influência muito forte lá, é muito interessante a parte cultural da região. Penedo. E por último, Penedo, né? Eu acho que seguindo essa rota, você tem Penedo, que é uma cidade hoje que está muito bem cuidada, ela já vem há alguns anos sendo bem trabalhada, né? As últimas administrações teve o cuidado, né, de reinventar a cidade. Hoje a cidade está com muitas opções de hospedagem, com a gastronomia desenvolvida. Você tem hoje várias opções de restaurante com qualidade. Quer dizer, então, o conjunto está se aperfeiçoando, né? E a gente está dizendo assim, olha, eu já estou ficando apto a receber pessoas não só de Alagoas, como de todo o Brasil, ou quiçá até do mundo, né? Então, baseado com esse potencial e com a área estratégica que nós tínhamos, eu pensei, eu vou fazer aqui um empreendimento, um condomínio fechado. Eu pretendo morar nesse condomínio, né? Então a gente vai conseguir reunir várias intenções, né? Inclusive de otimizar o resultado que essa área pode nos proporcionar. Então a gente pensou num projeto inovador, né? Oferecendo várias vantagens para diversos perfis de pessoas, né? A gente pensou desde aquela pessoa que está querendo curtir o rio, né, ir lá e ficar só contemplando, a pessoa que gosta de esportes náuticos, por exemplo, né? Porque a gente tem uma raia fantástica que é o rio. Muito vento, pode-se pensar em vela. Eu acho que na sequência virão todos esses produtos, né? E aí esse projeto, a gente pensou isso tudo, esportes, a pesca. Pesca, né? Para quem gosta de pesca, sim, é muito forte. A gente, inclusive, tem tido demanda de pessoas que têm esse perfil, que gostam de pescar, né? A gente tem pessoas que compraram lotes que são amantes da pesca. Então, a gente percebe que você consegue oferecer um produto que agrega muita coisa que você tem atrativo para vários perfis. Ainda estamos com as praias, né? Muito próximas. Sim, sem falar na praia, mas aí, como eu disse, a gente está chegando a nossa vez, sabe, Paulo? As pessoas estão descobrindo a região, né? E aí você pode pensar também na questão do turismo cultural, histórico de Penedo, né? Aí tem gastronomia. Penedo hoje tem um calendário de eventos do ano todo, tem eventos náuticos, né? Evento de moto, enfim, Penedo hoje está começando a resgatar o que já foi no passado, né? Do antigo festival de cinema que teve na década de 60, 70, e hoje a gente está vendo que está começando a ser revisto tudo isso. Então, tem bons hotéis hoje em Penedo. Então, voltando, eu acho que assim, a região está, pode-se dizer, pronta,
né? E a gente está começando a lapidar uma série de produtos, e aí vem o nosso, né, que está lá. A gente tem muito entusiasmo em fazer, né, um projeto inovador, tem uma rampa, é pé na areia, literalmente, né? Você tem uma prainha de água doce no condomínio, que tem acesso direto pelo condomínio. A gente tem uma rampa para descer lancha, você tem um jet ou uma janga de médio porte, pequeno, médio porte, você vai conseguir descer do seu próprio condomínio, você não vai precisar sair do condomínio e pegar o rio. A gente tá pensando em agregar, assim, ao lado do condomínio, fazer uma marina comercial, que ela vai ser um outro negócio, vai ter entrada própria, mas vai ter uma comunicação com os condôminos, exclusiva dos condôminos. Então, a gente também pensa isso, que, assim, de repente, o condômino tem uma lancha maior, de maior porte, ele vai ter a opção dessa marina, né? E aí a gente pensou outros diferenciais. A gente tem uma ciclovia perimetral, que ela dá 1,5 km, circulando todo o condomínio, né? Que isso eu acho também um grande diferencial. Você quer pedalar, mas com segurança. Então, você consegue fazer isso dentro do condomínio. E aí vem quadras, piscinas, quadras de esporte, bosque, né? Eu, por ser agrônomo, eu tenho uma preocupação voltada por essa questão ambiental, desde o processo de licenciamento que a gente começou, a questão de recuperação de vegetação ciliar, que antes a gente tem fotos de como era toda a faixa na margem do rio, ela era arenosa, ficava degradando, aí a gente fez um trabalho de recuperação, questão dos pássaros, pequenos animais que a gente está lá preservando, muitas fruteiras. Então, a ideia é essa, permitir que o nosso condômino, ele aproveite, ele vai para lá e ele vai ter toda essa oportunidade, né? Desde o descanso, que o local é fantástico, de uma vista, de um cenário maravilhoso, até alguns esportes, e rio, banho, enfim, tanto dentro como nos arredores. Mar, restaurantes. Isso. Eu sou prova disso. Eu vi no Instagram de uma amiga umas paisagens maravilhosas de dunas e eu entrei em contato com ela. Que lugar é esse? Pra onde você foi? Aí ela disse, foi para Piaçabuçu, Forte São Francisco. Eu me interessei, procurei saber. No primeiro feriadão que teve, eu levei minha família e fiquei encantado. E já quero voltar de novo, já conversei com amigos, a ideia é essa. Falta a gente conhecer um pouco mais o nosso estado. O lugar é maravilhoso. Bacana. Comida maravilhosa, peguei hotel novo em Penedo. Tudo maravilha. Pretendo já estava combinado que agora vem inverno, possivelmente, né? Uhum. Já está combinado para a gente em outubro, setembro ir de novo. Bacana. Você é a prova viva do que eu estou falando. Você está ratificando tudo isso, né? Desse conjunto que a gente tem lá e que, assim, às vezes o alagoano até desconhece, né? Culpa nossa também, né? De não ter uma divulgação adequada, mas, enfim, a gente está agora repensando tudo, reinventando tudo, né? Sinceramente, as dunas. Eu acho que não perde nada para as dunas de Natal. O passeio das dunas foi maravilhoso, com aqueles esquis bunda para criança, tudo isso para curtir. A comida maravilhosa e relativamente barata ainda. Vários passeios históricos. Foi uma viagem tranquila, maravilhosa. No fim, a gente curtiu a praia também, a Forte São Francisco, andou de barco. Foi muito bom. Convido a todos a conhecer. Bacana. Lá você hoje tem restaurante em ilha, lá perto de Piaçabuçu. Você quer comer uma galinha de capoeira debaixo de umas mangueiras. Nada muito sofisticado, mas assim, de um tempero extraordinário. Quer dizer, então, é isso mesmo que você falou. A gente tem uma gama de opções que está sendo descoberta. Maravilha. E vamos conhecer, né, o condomínio Forte São Francisco. Isso. Vamos lá, vamos apresentar aí. Nos apresente o condomínio Forte São Francisco. Fale primeiro da localização dele. Onde está localizado? Nós estamos na margem da rodovia, como eu falei, entre Penedo e Piaçabuçu. Eu estou a 2 quilômetros saindo de Piaçabuçu em direção a Penedo. Certo? É muito perto de Piaçabuçu, inclusive 2 quilômetros pelo acesso da rodovia, mas ao fundo da nossa área já é a cidade de Piaçabuçu, né? Então a gente está muito colado com a cidade e com essa vantagem. E, assim como eu disse, ele foi pensado
procurando aproveitar o que a gente tem melhor na região, falando um pouco da cultura, a questão da diversidade, né, da biodiversidade da região, que ainda é bem preservada. A gente tem 2 APAs, tem a APA federal, a APA estadual. Quer dizer, você tem opções de muita fruta nativa, tem um cambuí, que é uma frutinha muito... Conheceu? Muito específica de lá. Que é da pitanga. Isso, é da família da pitanga. Ela é uma especiaria de lá. Ela na cachaça, ou o suco, ou o sorvete, é fantástico. Conheci o picolé. Isso, então bacana. Bom que você vivenciou tudo isso. E aí, começando, acho que a nossa logomarca, se você voltar aí, ela já remete a isso aí. A ideia foi colocar folhas, desenho de folhas de diversas espécies, né? E que elas convergem, e que tem o Rio São Francisco como o grande atrativo, né? O grande centro disso tudo. Então, a ideia dessa logomarca é isso, né? Remeter isso aí, a parte da natureza em si. A gente tinha um desafio, sabe, Paulo? Fazer bem feito, né? É o primeiro empreendimento, né? E a gente... Uma área que não podia ser menor, né? Você não podia pegar uma área daquela e fazer qualquer coisa. A gente tinha que ser... O projeto tinha que ser à altura da área, né? Da localização, do privilégio que nós temos. Então, a gente começou a trabalhar esse projeto, desde a parte legal, que tem as questões de licenciamento, o fato de ser na margem do rio, e pensar todos os detalhes. E a gente aí teve uma indicação da arquiteta, né? A gente convidou Dona Tânia Guzmão, e aí juntou a nossa vontade, né? O nosso projeto, a nossa ideia inicial, né? Desde a concepção, com a arquiteta e alguns amigos que participaram também. Então, a gente acabou sentando e, por muitas mãos, a gente conseguiu dizer assim, ó, vamos esboçar aqui um projeto que reúna isso, né? Essa oportunidade de viver o São Francisco. Então, desde o começo, o nome não podia ser diferente, a gente tinha que pegar esse nome forte, que é o nome Foz do São Francisco, né? E começar a trabalhar. Então, a gente começou a pensar cada detalhe. Pra você ter uma ideia, as ruas, todos os nomes das ruas é nome de peixe, né? A gente vai ter uma diversidade de fruteiras lá nativas, que a gente já está com um viveiro de mudas, já fazendo, já mantendo lá para, no momento certo, já levar para o campo. Enfim, então a gente é um filho, praticamente, que a gente vem trabalhando e com muito cuidado, né? Eu estou à frente, eu tenho mais 2 filhos que participam diretamente, né, comigo, minha esposa, e assim, meus irmãos dão alguma opinião também, porque eles viveram, acompanharam tudo isso, né, são parte. Enfim, aí esse é o projeto que vem sendo trabalhado há mais de 5 anos. Essa frase a gente acha muito interessante e nós nos sentimos um pouco isso, sabe? Atrevido, sabe, Paulo? Porque verdade, gostei. O projeto audacioso, mas é o que eu falei, a gente não podia apequenar a área, né? Então, e por que atrevido, né? Olha, você não é do ramo, você não... Saiu da comodidade, né? Isso, então a gente disse assim, mas vamos fazer, e vamos fazer bem feito, com qualidade, e aí puxamos para a gente assim, essa responsabilidade e começamos a desenvolver, a tocar o projeto. E tanto que o que tem até hoje está lá para as pessoas visitarem, a gente tem muito cuidado com relação à qualidade. A gente não abre mão de qualidade, até assim, está lá o que está enterrado, mas é com qualidade. Você tem um tubo de drenagem de águas pluviais de PAD, é o que tem de melhor no mercado. Você tem um tubo de abastecimento PBA, que é o que tem melhor no mercado, tá entendendo? A gente está fazendo isso com cuidado. E eu digo, sempre brinco para as pessoas, que eu digo, eu não posso errar, porque eu vou morar aqui dentro, imagine. Não posso, né, dizer assim, ó, poxa, aqui está com defeito. Né? A cobrança. Não tem sentido, né? Eu acho que se a gente já tem um compromisso com qualidade, aumenta muito mais quando eu digo, ó, a minha casa vai ser aqui. E o lugar é isso, né? Maravilha, né? Você vê a
a área essa daí, que tem, inicialmente tem esses coqueiros, essa parte mais rala dos coqueiros aí, que tá, a gente já está começando a fazer o processo de remoção de coqueiro, porque nessa área a gente tirou 640 plantas. Você falando de área, qual a área total do empreendimento? 11,21 hectares. Está dividido hoje para quantos lotes? São 192, a gente dividiu em 2 etapas. Tá? Vale lembrar que essa área ela é uma área de uma propriedade de 30 hectares, 30 e poucos hectares, com uma matrícula. Nós desmembramos esses 11 hectares e pouco da matrícula inicial. Foi criada uma nova matrícula. Essa nova matrícula, nós fizemos todo o processo de descaracterização de rural para urbana. Eu estou do lado da cidade, você pode ver que no limite com a cidade ainda é a nossa área. Então, a gente fez todo esse processo na parte do registro de imóveis no cartório. Né? Então, hoje, essa área pertence à minha empresa, à nossa empresa. Tá? Então, quem está vendendo é o dono da área, que está lá no registro do cartório, com RI, tudo certinho, licença de... Então, você fez uma nova matrícula que entrou com um memorial descritivo para fazer 192 lotes. Para remembrar essa nova matrícula em 192. Exatamente. Essa nova matrícula ela vai derivar os lotes. E vai ter, cada lote vai ter sua matrícula, certo? Aí a gente dividiu em 2 etapas. A primeira etapa são 112. Certo. E a gente está em andamento da venda. Já vendemos mais de 60% dessa área, desses lotes, desses 112. A segunda etapa a gente não está vendendo ainda. Certo. Inclusive, a gente não pretende iniciar a venda agora. Tá? E estamos tocando a obra. A gente tem previsão de entrega dessa obra para 11 de dezembro de 2024. Tem até o dia. Isso. Então, porque esse dia eu não esqueço. Eu vou dormir pensando nele, quase que diariamente. Então, a nossa ideia é antecipar. Existem, às vezes, questões que não dependem da gente. Por exemplo, chuva. Esse período de chuva eu tive que dar uma diminuída no ritmo da obra. A gente está na fase agora de terraplanagem. Né? Justamente na chuva fica difícil. Aí você tem um pissarro que você retira lá na jazida, mas que quando começa a chover não consegue. Aí tem que passar mais 2 dias esperando que enxugue para poder a máquina trabalhar. Então, assim, às vezes não é em um ritmo que a gente gostaria de impor. Né? Claro. Aí, simultaneamente, a gente está na fase da portaria, tocando a terraplanagem e a portaria. E aí a gente já vai fazendo algumas coisas. A cisterna, a gente está fazendo uma cisterna, vai ter uma reservação vai ser com a água da concessionária, mas a gente vai fazer um reservatório bem interessante, enfim. Em relação ao esgoto? É todo com fossa séptica e vala de infiltração. Certo. Lá no projeto, no momento de licenciamento, a gente fez um estudo de absorção de solo, né? O IMA nos exigiu, a gente contratou uma empresa especializada nisso, foi feito esse estudo, e baseado nesse estudo, a gente tem a autorização para fazer esse tipo de esgotamento sanitário. Né? Toda a água de pluvial, as águas de chuva, elas vão para um canal que vai para o rio, mas as águas de uso, todas são de fossa séptica e vala de filtração. Maravilha. E aí, falando da arquiteta, ela é conhecida já aqui no mercado. Isso, Dona Tânia, ela abraçou a nossa ideia, a gente conseguiu passar para ela o que a gente queria, porque, assim, para nós, como eu falei desde o começo, é um mimo de família esse projeto. Então, precisava ser conduzido também por alguém que enxergasse dessa forma. Não é um negócio qualquer, é o negócio. Né? E aí ela entendeu, né? E tanto que a gente, por diversas vezes, mudava, ajustava, veio pandemia, a pandemia nos obrigou a dar uma segurada, foi uma ducha de água fria, assim, na hora que a gente estava querendo começar a pandemia. Mas teve um lado muito positivo, a gente conseguiu maturar mais ainda o projeto, enfim, a gente pode dizer que está muito feliz com o resultado. E, na realidade, a pandemia serviu também para todo mundo dar outro valor ao lazer, à família, né? Isso, acho que tem um resultado interessante para o mercado imobiliário, que é esse novo olhar
do consumidor, né? Exato. O que é interessante para mim agora, pós-pandemia, né? Eu preciso valorizar mais isso. Foi muito valorizado. Contemplação, família. Então, acabou que para a gente foi muito interessante. O nosso produto, ele chega no momento certo, né? Que aí ele diz assim, ó, tá aqui. Você tem uma oportunidade de aproveitar mais tempo, mais horas com seus filhos, com sua esposa, com seus pais, enfim. Maravilha. Vamos seguindo aí. Aí da documentação. É a partir da licença, né? Licença ambiental, os alvarás. A gente tem lá o número do RI, o número da escritura. Esse número é a escritura nova, né? A gente continuou com a remanescente e criou-se essa nova escritura, como eu havia falado, e está aí toda a parte legal do condomínio. Maravilha. Agora vamos conhecer o projeto do empreendimento. Isso, eu já falei alguma coisa, mas está aí, melhor de ver, né? Pronto. Quando fala em paraíso, a gente não está economizando, porque é um verdadeiro paraíso. O projeto, ele foi concebido deixando uma área central, um boulevard, né? E partindo do princípio que tudo passa por esse boulevard, né? E vai em direção ao rio. E aí, detalhe que a gente fez questão de a área de lazer com as piscinas, espaço gourmet, salão de festa, academia, nós deixamos na beira do rio e comum para todo mundo. Obviamente, tem os lotes mais privilegiados, que estão na margem do rio, certo? Mas quem está mais distante do rio aí está a 240 metros, desculpe. Né? Está muito perto do rio, muito perto de uma prainha que tem lá, então ninguém pode se achar menos privilegiado que comprar aí um lote, né? Obviamente, os da beira do rio, claro, vai ter, né, E vão pagar um pouco a mais por isso. Vão pagar um pouco mais por isso. Claro. Né? Então, ele é um empreendimento aí fechado, com toda a segurança, guarita, as ruas calçadas, asfaltadas. Todas as ruas serão com intertravado, certo? Lembrar que elas todas têm 7 metros de largura. A gente achou isso importante demais, tá? Com exceção de uma rua que não é intertravado, que é a rua que desce para o rio, que ela vai ser com calçamento. A gente vai fazer uma base, justamente para poder compensar o maior atrito, enfim. Então, a gente, para evitar problema, na rua que desce para o rio, para as embarcações, a gente vai colocar calçamento. Mas em todo o condomínio, ela vai ser com intertravado. As calçadas com 1,5 m, tem uma faixa de 40 metros de grama. Você vai entregar com calçadas. Com calçada, com essas gramas, entendeu? A gente pensou isso, a questão do verde, a questão da temperatura. O próprio intertravado, ele já tem um apelo de sustentabilidade melhor, porque parte da água infiltra. Enfim, a gente, como eu disse, a ideia das árvores, muita árvore, né? E aí, a gente, nesse condomínio, você tem a oportunidade, por exemplo, de você curtir o condomínio sem precisar nem sair, caso você não queira. Você tem um perfil mais caseiro, digamos assim. A gente vai ter quadras de beach tênis, quadra de tênis, futebol society, skate, streetball, a própria ciclovia que está lá na foto da direita, lá, que vai permitir essa circulação no condomínio. Então, essa imagem dá para ver bem, o Boulevard. Isso. No Boulevard a gente tem momentos diferentes da área, tem a parte mais esportiva, coletiva, depois você vem o mais infantil, o skate infantil, pet place, certo? Que eu acho que hoje tem que se pensar nisso, né? Os pets fazem parte da família agora, né? Isso é uma mudança de perfil. Como diz meu amigo Rafael, diz filho de patas. Pois é. Então, pensando nisso, a gente tem um local exclusivo para eles, certo? E aí tem a área de Cooper, né? Tem uma pistazinha de Cooper, não muito grande, mas também que permite fazer esse outro esporte. Enfim, a gente... É um conjunto. É um condomínio fechado padrão Maceió. Padrão Maceió. Sem eu dúvida. costumo dizer que a gente não economizou
e está aí com um projeto bem ambicioso, padrão Maceió, não deixa a desejar, Nenhum. e com preço abaixo. Né? Até eu digo assim, eu fico brincando que aumenta mais ainda o nosso desafio, porque a gente está fazendo padrão Maceió com qualidade e com preços menores. Então, eu conversei com seu filho sobre o meu cliente que estava interessado, e eu dizendo para o cliente o seguinte, ele, Paulo, mas tá o preço, o custo de fazer um empreendimento desse em Maceió ou no interior é o mesmo. Aí seu filho me corrigiu, não, Paulo, o interior é mais caro, muito mais por causa caro, do frete. Paulo. Isso. Tudo mais porque difícil. Ele é o padrão de Maceió, só que ele ainda tem um custo mais alto. Eu não tenho. E tem um valor que você está cobrando muito mais baixo do que os condomínios de Maceió. Eu tenho um custo de todos os insumos. Eu não tenho, por exemplo, uma fábrica de pré-moldado lá perto. A mais próxima é Maceió ou Arapiraca. O cimento chega mais caro lá. Tudo, o ferro chega mais caro, entendeu? Mas eu tinha consciência disso, sabe? A gente está fazendo... Mas eu percebi do meu cliente, por ele achar que era um empreendimento, vamos dizer assim, de segunda moradia, um pouco mais distante, ele talvez fosse inferior e mais barato. Eu disse, não é inferior, mostrei para ele, ele concordou, mas ele continuou no raciocínio que era mais barato. Eu fiz, não, o custo é o mesmo. Isso. Aí foi quando seu filho corrigiu, não, o custo é mais alto. É mais alto, a gente... Mas é normal que aconteça isso, né? Só que às vezes as pessoas não percebem. Isso, né? isso. Mas faz Falando parte. em custo, em valor, hoje você está fazendo que forma de pagamento? Até quantas parcelas? Como é isso? A gente tem uma premissa básica que a gente vende com 15% de entrada e até 100 vezes. Dentro disso aí, a gente consegue se adequar a propostas. Claro. Né? Ou às vezes até, eu digo assim, 15% de entrada, mas em determinadas situações você consegue flexibilizar. Eu não vou te dar 15, mas vou pagar em 12 vezes, vou te pagar em 24 vezes, enfim, eu acho que a gente... O que eu costumo dizer é que não dá para passar de 100, tá? Porque fica muito extenso. E normalmente que fica orbitando a entrada em 15%. Né? Às vezes a gente vai para 10% e Claro, você cada sabe caso. melhor do que a gente, né, que vive isso. E não é muito vantagem, talvez, passar de 100 até mesmo pelo custo, porque eu acredito que a correção aí seja o INCC. A gente tem como correção INCC até entrega, só o INCC, e a gente faz uma vez só por ano, que também é uma outra mudança, porque você não vê isso na capital. O cara corrige mensalmente. Isso, né? isso. E a gente está tendo o INCC está baixando de preço e o cimento não parou de aumentar. Né? Mas a gente tinha esse compromisso de um público que a gente acreditava que tinha que ter alguns tratamentos diferenciados. E depois da entrega a gente vai fazer IPCA mais 0,8%, que também é o que se faz hoje no mercado. Nada, a gente não quer fugir do padrão de mercado que seja prejudicial. A gente tem até fugido quando é vantagem para o cliente. Né? A gente tem esse propósito de nos consolidar. Né? Tem a outra área vizinha que a gente pretende fazer novos empreendimentos. Então, a preocupação é essa, fazer bem feito, fazer com qualidade, deixar um público satisfeito e seguir. Né? A gente agora, esse é o primeiro. E dá para ver o seu carinho pelo primeiro. Isso. Com certeza, caprichado. Aí, se você tem uma imagem já da portaria, A portaria, a gente colocou uma canoa de tolda, que ela é bem representativa, é uma embarcação que no passado existia no São Francisco, né, que transportava todos os produtos lá da região. Penedo era um porto de uma movimentação até razoável. Entrava navios na década de 60 e escoava a produção de toda a região. Penedo polarizava esse comércio. E aí, Piaçabuçu, por exemplo, o que tinha mandava para Penedo através das canoas de tolda para abastecer os navios. E essa canoa era frequente no Rio São Francisco, lá no Baixo. E aí a gente achou interessante fazer uma homenagem à canoa de tolda. Na frente da portaria a gente tem uma canoa de tolda. Vai ser colocada uma canoa de tolda. Então hoje a gente conheceu a entrada, a área de lazer, a parte que dá acesso ao rio, das embarcações, e o tamanho médio desses lotes, com a metragem de frente, laterais, fundos, como é que está isso hoje? A gente pensou num lote de uma frente razoável, de 12 metros. Por que isso?
Pelo fato de ter uma rampa, a gente disse assim, poxa, ela não pode ser um lote muito estreito, porque o condômino, às vezes ele tem uma janga, eu tenho um jet, ele não vai levar para a marina, ele vai deixar na casa dele, na garagem dele. E aí, se for estreito, vai ficar complicado. Você tem uma garagem, você guardar um jet. Dá para fazer uma frente bonita com a garagem para 2 carros. Isso. Então, com exceção de 6 lotes, os 192 lotes tem 12 de frente, no mínimo. As esquinas 14 e alguns outros maiores, tal, ou essas 6 exceções que não tem 12, certo? Agora, o fundo, ele começa com 20, então a gente tem 12 por 20, 12 por 25 e 12 por 30. Em média também, porque tem algumas variações. Claro. Tá? Mas, basicamente, são esses três tamanhos de lote. A gente estabeleceu regras de construção, né, para criar uma disciplina, para não ter aquela coisa do eu quero fazer de um jeito, fazer do outro. Inclusive, as pessoas às vezes nos perguntam, tem padrão de construção? A casa tem que ser no valor de um jeito tal? Isso não. A única coisa que a gente vai exigir é que tenha alguns critérios. Recursos, altura. Exatamente. Então, a gente pensou recuos laterais de 1,5 m, recuo de frente de 5 metros, que aí você permite que você faça na frente garagem ou piscina, certo? E recuo de trás de 2 metros. Você só pode fazer, no máximo, um andar e cobertura com limite máximo de telhado de 8,5 metros, para evitar a possibilidade do teu vizinho fazer um espigão do teu lado. E dá privacidade, né? Isso. Não pode ser comercial, é exclusivamente residencial. Está lá uma cláusula no contrato, tá, que garante isso. Então, para evitar rumores de que o cara, eita, vou inventar aqui fazer um barzinho. Não existe essa possibilidade, né? Pelo fato de ser num local como esse, o cara pode querer fazer isso. Não pode fracionar lote, a gente também está lá expresso no contrato. Então, e alturas de muro. A gente não quis radicalizar e dizer assim, não faz nada na frente. Inclusive porque hoje a gente tem muita questão dos pets. Isso, né? Isso. Então, o que a gente pensou? Mas vamos também dar um disciplinamento nisso aí. A gente pensou, vamos fazer o seguinte, o cara tem que ter no máximo 1 metro de altura na frente. Então, a gente está lá no contrato até 1 metro. Quem quiser fechar. Significa que se você não quiser colocar nada na tua frente, você não coloca nada. Agora, você não pode ter mais de 1 metro de altura no teu muro. E na lateral, até 5 metros, também 1 metro. A partir de 5 metros, 2, porque aí vem a questão da privacidade. Então, assim, não tem nada muito rigoroso, mas também tem uma disciplina. Tem uma... porque senão o cara inventa, vai fazer qualquer coisa, a gente não quer que aconteça isso. Né? Por N fatores, circulação, estética, né? E valorização. Porque quem compra, obviamente, quer que seu patrimônio valorize. Claro. A ideia nossa é isso, né? A gente tem lá a previsão que tem que criar uma associação, certo? E a gente vai permitir que se haja a possibilidade de alugar por aplicativos, tipo a Airbnb, que eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje, porque viabiliza uma segunda moradia, né? Todo mundo hoje, ou quase todo mundo, tá pensando nisso, né? Porque no passado, quando eu tenho uma casa de praia, era um negócio que você só aproveitava no primeiro ano, no segundo, no máximo. Depois você caía uma ficha que, isso custa muito caro, e aí você não queria mais. Hoje, com a possibilidade de alugar, você consegue isso, né? Mas com relação também ao perfil, a gente fez alguns levantamentos iniciais, que como veio a pandemia, eu acabei tendo muito tempo. E aí a gente... vamos estudar a persona, vamos avaliar quem que vai comprar, vamos contratar quem é especializado nisso para fazer, enfim. E aí a gente começou a definir esses perfis com uma equipe técnica, e no início era quase que segunda moradia. Isso. Apontava para menos de 10% de primeira moradia. E aí, para nossa surpresa, hoje a gente já tem, do que foi vendido, a gente já tem mais de 20% de primeira moradia. Pessoas que estão dizendo assim, eu vou comprar e vou morar. Pessoal da região. Tanto da cidade, né, como de Penedo, porque eu também estou muito perto de Penedo, estou a 20 quilômetros de Penedo. Naquela estrada que você conheceu, que é toda boa, não tem buraco, rapidinho. Então, assim, a gente acabou tendo essa surpresa grata, boa, de que vai ter também muita gente morando, né? Não vai ser só segunda moradia.
como a gente pensava no início. Então, isso tem sido positivo. Maravilha, maravilha. E quem quiser, o colega, conhecer o empreendimento, conhecer um pouco mais a construtora, qual a sua rede social, o contato, como é que ele deve agir? A gente tem Instagram, certo? Forte São Francisco Residência. Está lá, o Instagram aberto. Podem seguir, pode fazer o contato. Normalmente a gente faz uns direcionamentos para os corretores, certo? E a gente está aberto para quem quiser ir lá visitar, conhecer, né? A gente sempre recebe visitas, né? Normalmente é aos sábados, mas independente de ser sábado, qualquer dia, né? Sempre tem. A nossa equipe ela é orientada para receber o visitante, né? Priorizar essas visitas. A gente tem um funcionário lá que ele está sempre com um quadriciclo, ele para o que está fazendo, ele vai lá, mostra, a gente na beira do rio. A gente fez um espaço provisório na beira do rio agora, porque a legislação nos obriga a ter os 30 metros de APP, né? Isso. Que vai ser deixado. Nesse local, na descida, que já existia no passado, a gente fez lá uma coisa provisória com uma área coberta, de palha, uma churrasqueira. A ideia já dá a possibilidade de quem comprou curtiu. Eu já tive compradores que foram para lá, né? Num local que a gente está provisório, vai ser retirado aquilo tudo. Mas a gente ficou, poxa, baseado em indagações de quem comprou. Rapaz, eu já queria vir para cá, eu já quero tomar banho, eu quero encostar meu jet aqui. Aí a gente está fazendo isso e a pessoa agenda. Não, eu quero final de semana próximo, quero ficar lá. Ou quero mandar o barco, porque lá em Piaçaba do Sul tem muitos barcos que fazem os passeios como você fez. Aí já tem acontecido do nosso comprador mandar o barco pegar lá no porto do condomínio, né? Já deixa os carros lá e embarcam para Foz lá no condomínio. Então isso tem sido interessante porque permite essa interação, os restaurantes vizinhos, a gente já acaba indicando, a gente tem opções as pessoas vão. E assim está sendo bom. Para a gente está sendo muito interessante, porque a própria comunidade também já está vendo, né, já está enxergando que o nosso projeto, o nosso empreendimento, ele, de certa forma, vai ser um divisor de águas. Ele está trazendo para Piaçaba do Sul empresários, profissionais autônomos que vão gerar emprego, gerar renda, já vão enxergar novos negócios para a região. Quer dizer, então, a gente tem esse entusiasmo também, essa coisa na bagagem do entusiasmo inicial, né? De dizer assim, poxa, eu vou conseguir dar uma virada de chave aqui para a cidade como um todo. Pelo que você está dizendo, a cidade vai começar a empreender, então até como um investimento de comprar aquilo ali, porque daqui a pouco, quando começarem as casas, tudo a chegar, isso tudo, vai ser excelente. Com certeza. Lá na frente, meu investimento, meu lote, vai estar custando o dobro ou muito mais. Com certeza. A gente está vendo isso. Os próprios compradores estão conversando isso com a gente, né? Isso até nos alimenta muito bem, de forma muito positiva, porque eu estou no caminho certo, né? A gente pensou, eu não falei, a gente pensou do lado da portaria de uma loja de conveniência. A ideia, essa loja de conveniência ela vai ficar voltada para a rodovia, para dar viabilidade, mas a gente quer dar a comodidade para o condômino que chega lá numa sexta-noite. Esqueceu alguma coisa e ele está do lado da portaria, só que ele vai ter que sair, porque justamente a gente não quer que haja um risco de o não condômino querer acessar a área do condomínio. Tá? Então, aí, do lado mesmo, colado à portaria, vai ter uma loja de conveniência para atender isso, um cafezinho, comprar um pão, comprar um mantimento qualquer. Um detalhe que esqueceu, porque a cidade vai estar 3 km, 5 km. 2 km. 2 km. Mas você vai chega à noite. Porta, né? Você chega à noite. A facilidade é outra coisa. E aí você cria aquelas possibilidades de autosserviço, e aí já imagine que você... da comodidade que a gente quer para o cliente, para o condômino, né? Na realidade, a segunda moradia... tem estudos que mostram que você vai usar de 40 a 60 dias no ano, os outros dias pode estar rentabilizando ainda, pode oferecer aquilo ali como uma segunda renda para você. Isso, é o que a gente está pensando e a gente já está falando sobre isso, né? E alguns que compraram já sinalizam também, né? Porque
É normal hoje que você procure otimizar tudo, né? Não se admite mais você, a não ser que você tenha uma situação muito confortável, né? Mas você diz assim, ó, muita gente que tem uma situação confortável ainda faz, justamente, eu quero usufruir os 60 dias no ano, mas os outros dias eu quero que ele se pague, eu quero ter uma renda maior e vai atrás. Hoje em dia, todo mundo seguindo essa linha. Pois é, isso é uma coisa atual, né? Não tem como fugir, não. Tem mais alguma coisa para acrescentar do empreendimento? Bom, se você deixar, eu falo o dia todo aqui, né? Você deu para perceber. E aí, se você seguir aí a sequência, né? A questão da persona, do perfil, de quem que está nos procurando, né? As dunas que eu falei, da região de Piaçaba-Sul. O esquibunda, né? Isso. É muito bacana isso aí. A gente percebe que a gente tem a pessoa que tem um perfil do esporte náutico, que gosta do náutico, esse está lá também. Quem gosta da pescaria, né? Porque você tem Piaçaba-Sul, você imagina ali no Rio, tem o estuário, você tem uma diversidade de peixe. Tinha uma competição no PEBA, né? Uma gincana de pesca, né? Isso. Já foi muito forte no passado e que eu acho que é uma tendência a ser resgatada. Mas, assim, você tem muita opção de peixe. O PEBA já foi um banco de camarão maior do Nordeste. Hoje perdeu um pouco, mas ainda é muito forte. Você tem muito barco de pesca. Você tem uma oferta de camarão de qualidade, com preço baixo. Quer dizer, então, por isso que você falou que comeu lá com preços, né, bem melhor. Você consegue comer uma boa peixada num preço razoável, camarão. Então, você tem uma culinária muito E o detalhe particular. Que não é aquele camarão de cativeiro. Não. É o Vila Franca, né? Isso. É um camarão da pesca extrativa, é um camarão que ele é bem mais saboroso. Exatamente. Sabe? E aí a gente está tendo também, para nossa surpresa, pessoas que são de Piaçaba-Sul, que por alguma situação foi morar em São Paulo, foi morar em Recife, ganhar a vida lá fora e está comprando porque está dizendo assim, eu quero garantir meu pedacinho lá em Piaçaba-Sul, um local aprazível. Então, assim, esse perfil também está chegando para a gente, né? Do cara que, caramba, rapaz, eu quero ter isso aqui na minha mão, de aproveitar melhor a minha terrinha, o meu torrão. E à noite em Penedo, isso aqui é bastante movimentado, né? Isso, a gente faz questão de sempre colocar Penedo na nossa divulgação, porque é um carro-chefe da região, né? Tem esse potencial extraordinário, está se desenvolvendo, a cidade está bem cuidada, ela já vem sendo feito um trabalho já há algum tempo. Penedo hoje tem centro de convenção, Penedo tem um teatro, as pessoas de Alagoas desconhecem os monumentos que tem em Penedo, tem museu, sabe? Eu desconhecia. Igrejas maravilhosas, assim, o apelo arquitetônico, né? Você vê chegar lá turmas e mais turmas de estudantes que ficam deslumbrados com o que vem de estudante de arquitetura. E aí está começando a ter uma noite, você tem música ao vivo, você tem a culinária, como eu falei, né? E aí esses eventos estão calhando também muito bem. Então você já está desenvolvendo na cidade e região um calendário anual já consolidado, né? Então você tem as festas religiosas, que é importante falar, né? Então a festa de Bom Jesus, que é tradicional, que traz nomes da música, né, de nível nacional. Então, assim, hoje você tem eventos grandes em Penedo, né? E aí está chegando mais hotéis, enfim. Então a região ela está sendo verdadeiramente descortinada, que é uma palavra que eu gosto de falar muito, né? Estamos mostrando o nosso tesouro para a região. As pessoas estão começando a enxergar, poxa, do lado de Maceió são 120, no máximo 130 quilômetros, né? Estrada toda boa, como você falou, e todo esse potencial. Então, está chegando a nossa vez, né? A gente está começando a ir para os holofotes. A gente pensa nessa pessoa também, né, que é aquilo que eu já falei, que é o cara que também não quer muita coisa, mas quer... Você já pensou você colocar uma rede nessa app que a gente vai encher de árvores e vai ter alguns lounges com rede, e você ficar olhando para o rio fazendo uma boa leitura? E esse meu cliente que se interessou pelo lote, ele não teve condições de comprar o Beira Lagoa, mas ele escolheu um lote que tem vista para o mar, mesmo não sendo... vista Lagoa, para o Rio São Francisco, desculpe, mesmo sendo um lote mais para trás.
Pois é, a gente tem situações como essa. Então, não tem como dar errado, graças a Deus. É conhecer. Na realidade, isso tudo que a gente está falando, eu acho que é conhecer. E aí a gente está começando a colecionar publicações e informações que estão ratificando isso que eu estou falando. Exato, estou vendo aí. Entendeu? Puxa, bacana, não é à toa. A gente tá no caminho certo, né? E a gente fica feliz, porque... E a preocupação da cidade, eu percebi, na preservação. Pois é. Preocupação demais em preservar, não poder entrar carros em certos lugares. Graças a Deus. Todo um cuidado da sociedade em geral, local. E a informação hoje, ela é uma coisa extraordinária, né? A gente chega muito rápido. A gente estava conversando eu estava conversando com os meninos antes de começar. E aí o bacana é que a boa informação, ela chega. Tem a má informação, mas a boa chega muito rápido. E aí as pessoas estão começando a reconhecer a importância de preservar, de cuidar, de valorizar esse tesouro. Porque muitas vezes a gente tem esse hábito de o que é da casa, você acaba, isso aí, mesmice e tal. Mas, graças a Deus, também está se desenvolvendo essa cultura, né? De que, poxa, realmente isso aqui é diferenciado. Isso aqui é um negócio diferente que eu tenho que preservar, lapidar e levar vantagem com isso, nessa preservação. Claro. Né? E é o que está acontecendo. E aí, por isso que a gente vê assim, o nosso empreendimento com muitos bons olhos para a região, porque ele, pelo perfil de quem já comprou, assim, de empresários, de pessoas... A gente tem gente de Curitiba, tem uma pessoa que mora na Alemanha que comprou um lote nosso. Quer dizer, então a gente está vendo que esse pessoal, eles vão fazer diferença na região, tá entendendo? Vão multiplicar muita coisa nova, tá entendendo? E aí a garotada tá restaurantes vão estar consumindo, isso. Vão para supermercados. Além do consumo direto, mas eu já enxergo mais à frente, assim, que é um pessoal que vai dar uma injeção de olhares diferentes para o conjunto, tá entendendo? Que muitas vezes você tem e não valoriza. Não é? A gente tinha isso aqui, só queria viajar para o litoral norte, esquecia do litoral sul. Pois é. Quando foi preciso ver uma postagem no Instagram de uma amiga, perguntar onde era aquilo, onde é isso? Achando que ela estava se referindo a Natal, algum lugar do tipo. Quando ela disse que fez o primeiro feriado, eu vou. Pois é, a gente tem comprador de Recife. O cara é médico, comprou e ele mora em Recife. E ele falou que quer no final de semana, chegar na sexta-feira, correr para lá. Quer dizer, então assim, e aí você já começa a dizer, caramba, 400 e poucos quilômetros não é tão longe mesmo, não. A gente achava antes, tá longe, né? Até Maceió, Piaçaba-Sul, você acreditava que era longe, eu imagino. Isso, não é? E ficava uma coisa assim, dizer, um dia eu vou, né? Sem muita vontade. Hoje você percebe que dá para você, eu vou voltar naquele passeio lá que eu gostei demais, gostei daquela comida. Meus filhos adoraram, eu adorei. Surpreendente. Realmente, eu digo, quem conhecer a região, com certeza vai se interessar em comprar. A pessoa só em ver isso aqui já tem o interesse. Isso. Mas se for lá, vai ter a certeza. Verdade. Não tenho dúvida disso. Isso. E o carinho que você está demonstrando, da forma que você vai estar fazendo seu primeiro filho, você está montando seu primeiro filho. Isso, verdade. Sem dúvida, é um empreendimento maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Então, é isso, aproveitando, gostaria de lhe agradecer. Eu convido a todos para, no fim, a gente assistir um vídeo do empreendimento, tá? E continue nos seguindo toda quarta-feira, às 19h30, nosso ConstruCast com o construtor. Muito obrigado, Sr. Joaquim. Por nada. Obrigado, Paulo, também pela oportunidade e dizer que você está de parabéns. Essa tua postura inovadora, né? Você tem aí uma atividade que você tem um monte de corretor de imóveis e você está fazendo a diferença. Obrigado. Acho que é por aí. Muito obrigado. Parabéns você mesmo. Também.